Capítulo 199, Floresta dos Demônios, 14 Ulrich. O Geralt não conseguia entender o que tinha acontecido. Ele achava que tudo já havia acabado e ele finalmente poderia acabar com a vida da pessoa que o tinha humilhado. Ele até veio correndo cheio de antecipação. Mas a explosão do dinossauro ceratopsiano tinha engolido tudo e até mesmo o lago de Roy, que parecia tão profundo, tinha evaporado completamente. Tudo ao redor do lago seco havia sido destruído de uma vez. Seus subordinados tinham desaparecido, ele não conseguia encontrar nenhum vestígio de um único corpo, era como se tivessem sido incinerados. O mesmo aconteceu com a Terra do Sangue. E a parte mais aterrorizante era que Yonvou estava de pé na frente dele, olhando para ele com uma expressão indiferente enquanto pisava em seu ombro. Seus olhos brilhavam por trás da máscara como fogos fátuos. Hunt deu tudo de si para se levantar. Ele era descendente da grande deusa Freya e não podia aceitar estar caído na frente de um humano lamentável que deveria estar se curvando para ele com um olhar respeitoso, não um de desprezo como o de Yonvou. Yonvou simplesmente pisou ainda mais nele. Crunch. O corpo de Hunt afundou ainda mais no solo. Ah! Hunt gritou de dor. Ele tinha sobrevivido ao fogo, mas estava coberto de queimaduras sérias. Parecia que ele estava sendo rasgado em pedaços. Yonvou colocou mais força em seu pé, quebrando o ombro de Hunt. O corpo dele se contorceu em um ângulo esquisito. Por que veio atrás de mim? Você devia ter ficado quieto onde estava. Por que veio procurar por sofrimento? Eu vou te matar. Vocês são uns idiotas. Essa arrogância vai causar o fim de vocês algum dia. Hunt não deu ouvidos ao que Yonvou disse. Tudo em que podia pensar era como fugir da dor e acabar com essa humilhação. Sua última gota de orgulho ajudou. Ei! Ótimo, me mate. Vai. Mas não pense que vai ser o fim. Mesmo que eu morra, provavelmente a Ether já, eu sei, mas Yonvou cortou Hunt. Os olhos de Hunt se arregalaram e se encheram de ansiedade. Vocês nem pensaram nisso. Os lábios de Yonvou se curvaram. Nem consideraram que poderia ser uma armadilha. O quê? Hunt gritou, querendo saber mais, mas Yonvou não estava mais interessado em continuar a conversa. Como se estivesse entediado, ele balançou Vigret e cortou a cabeça de Hunt. Ela saiu rolando como uma expressão de choque e o sangue de Hunt manchou o chão de vermelho. A sombra de Yonvou se esticou para engolir o corpo e a alma. Conseguimos o grande hoje. Dessa vez vou ficar de barriga cheia. As almas de um elfo superior, outras espécies superiores e até mesmo os jogadores da Terra do Sangue foram uma colheita tão ótima que Chamou e Anriong estavam cheios de alegria. Eles nem precisaram se esforçar muito para consegui-las. O plano para fazer Elohim cair na armadilha que Yonvou sugeriu a Bran era extremamente simples. Se Yonvou saísse para explorar sozinho, Elohim seria forçada a se dividir em dois grupos. Um para lidar com ele e o outro para encontrar Bran. Isso significava que Yonvou e Bran poderiam lidar com um número menor de jogadores. É claro que era mais fácil dizer do que fazer. Yonvou, Pantio e Dora também estavam arriscando serem atacados por outros grupos e Yonvou não esperava que de todos os clãs interessados em Bran e Sersha, seria a Terra do Sangue que faria o primeiro movimento. Ainda assim, ele conseguiu se livrar deles e ainda nem precisou se preocupar muito em lidar com a Terra do Sangue, já que a explosão de energia demoníaca do dinossauro ceratopsiano foi forte o suficiente para devastar completamente o local. Yonvou se virou lentamente para encarar o último sobrevivente, Lao. Por que nós? Lao olhou para Yonvou como uma expressão de descrença. Eram seus últimos momentos de vida, mas ele ainda queria saber. Ele acreditava que as coisas estavam indo bem e até ajudou Yonvou. Ele não entendia por que as coisas tinham acabado daquele jeito. Yonvou levantou lentamente sua máscara. Isso responde à sua pergunta. Lao ficou chocado quando viu o rosto de alguém que ele achava que estava morto. De repente ele percebeu algo. Então é isso. Você nos usou, Elohim vai nos considerar inimigos agora. Lao caiu para trás quando Vigret atravessou sua cabeça.
Enquanto dava seu último suspiro, sua única preocupação era que a relação entre a Terra do Sangue e Elohim terminaria em um desastre. Ele esperava que o Imperador fosse sábio o suficiente para ver através disso. Ion riu ridicularizando Lao e ativou a habilidade que havia preparado. Percepção extrasensorial, sincronização. Ele se transformou na cópia de Lao e começou a se mover rapidamente, deixando traços falsos. Depois ele fez a mesma coisa com Hunt e os outros jogadores para fazer parecer que uma batalha intensa entre os dois clãs tinha acontecido. Parecia como se os dois clãs tinham lutado e então morrido para a explosão do dinossauro ceratopsiano. A inimizade entre os dois clãs se tornaria ainda mais profunda. Vou aproveitar e aumentar a escala para parecer que foi mais violento. Os olhos de Ion com o rosto de Jion e ficaram mais afiados que nunca. Estão aqui. Enquanto olhava em seu cristal, Bran estalou a língua ao observar a Aether e os Elohim passando pela barreira. Eles encontraram a seção onde as flores demoníacas roxas estavam crescendo, como planejado. Ele não conseguia acreditar que estavam fazendo exatamente como tinha previsto. Eles eram tão arrogantes que acreditavam que conseguiriam invadir seu mundo ilusório sem nenhuma preocupação. Ou eram simplesmente estúpidos. Passou-se em sua mente que arrogância e estupidez talvez não fossem tão diferentes assim. Galliard sorriu enquanto observava o cristal. Parece que aumentaram os números. Emera está aqui também. Achei que aqueles dois não conseguiam ficar juntos no mesmo lugar sem brigar. Galliard acenou com a cabeça, mostrando que tinha entendido. Em um mundo cheio de caos e batalhas, só se podia confiar em seus irmãos. Mas Bran bufou em descrença. Amor entre irmãos. Não me faça rir. Você acha que esses filhos da puta cheios de egoísmo e arrogância têm emoções como essa? Então, esses desgraçados são do tipo de pessoa que matariam até seus parentes para conseguir o que querem. É óbvio que Emera se aproximou de Aether sabendo que ele não tinha outras opções. E se ela tiver a chance, um dos cantos dos lábios de Bran se curvou enquanto ria deles. Provavelmente vai tentar matar a Aether quando tudo estiver acabado. Galliard arregalou os olhos. Você acha? Eu não, você ainda não entendeu. Eles fazem parte de uma sociedade divina. Pessoas como eles fazem isso o tempo todo, e pior. Os dois não têm nenhuma intenção de compartilhar a glória. Bran balançou sua cabeça. Ele sentiu como se pudesse ver os futuros de Emera e Aether somente observando a cautela que mostraram um ao outro. Além disso, Emera parecia ter a vantagem com seus subordinados deveria estar pronta para trair a Aether assim que pudesse. E Aether estava claramente preparado para essa possibilidade. Era assim que uma sociedade divina funcionava. Olimpo, Asgard, Deva todas eram iguais. Eles tinham posição, rank, divindade e lendas que asseguravam seu lugar no 99º andar, mas no fundo, essa era sua verdadeira face. Elohim não era diferente, cheia de pessoas prontas para trair umas às outras assim que a chance aparecesse. Ele achava que o exército demoníaco, cujos membros morreriam uns pelos outros, era melhor que Elohim. Galliard calou-se enquanto olhava para seu amigo. Ele entendia a dor do seu amigo melhor do que qualquer outra pessoa. Bran cruzou os braços enquanto continuava. O engraçado é que, mesmo que pareça uma bagunça, eles só vão lutar uns contra os outros depois de conseguirem o que querem, então você precisa tomar conta da Secha. É claro. Galliard acenou com a cabeça e saiu para esconder Secha em um lugar seguro. Depois que Bran confirmou que não havia ficado nenhum traço da presença de Galliard e Secha para trás, ele lentamente abriu o livro de Mercúrio. Hoje Bran iria usar esses desgraçados como sacrifícios para tratar a doença de Secha. Era a única coisa que ele poderia fazer para a mãe dela, Ananta, e era uma forma de se redimir por uma pessoa que não estava mais aqui. Voz. O livro de Mercúrio brilhou e a consciência de Bran lentamente se acalmou. O mundo ilusório dentro da barreira começou a rodar, rangendo como se precisasse ser lubrificada. Fiquem todos alertas ao ouvir as ordens de Aether. Os rostos de Emera e dos outros se enrijeceram. Todos eles também podiam sentir que o ar da floresta tinha mudado de repente.
Significava que a magia do mundo ilusório havia sido ativada e as coisas começaram oficialmente. Como eles escolheram entrar no território de Bran, já estavam esperando por isso, mas ver tudo pessoalmente era outra história. O ar estava pesado o suficiente para esmagar seus pulmões e a maldição que atacava seus cérebros drenava completamente seus poderes mágicos. As árvores e o céu negro confundiam seus sensos de direção. Não era nada parecido com a vista que Ironvô e os irmãos haviam presenciado. Labirinto na névoa. Bran havia preparado um círculo mágico de larga escala para lidar com os intrusos. Isso é tão irritante. Emerald franziu a testa, agindo como se não estivesse sendo afetada, mas estava alerta. Ela tentou invocar fogos fatos, mas toda vez que tentava, eles derretiam na névoa. Fogos fatos não eram usados somente para iluminar a escuridão. Eles também eram efetivos em resistir e bloquear ataques. O fato de que estavam desaparecendo tão rápido significava uma coisa. Ele está revelando sua divindade. Se o mundo ilusório do deus Brahma era tão poderoso assim, todos tinham que ter cuidado. Aveli. Para onde Aveli foi? Um jogador de repente parou e olhou ao redor em confusão. Aether e Emerald pararam para olhar para trás. O que está acontecendo? É que Aveli sumiu já faz um tempo. O quê? Emerald franziu as sobrancelhas enquanto os outros jogadores começavam a gritar. Numpan também desapareceu. Ele estava até agora do meu lado. Han também. Ao ouvir dos desaparecimentos repentinos de suas equipes, Emerald ordenou que eles se movessem em grupos de 3. Mas não foi muito efetivo. O que está acontecendo? Um jogador chamado Norose de repente puxou sua espada com medo. Todos viraram para olhar para ele. Norose gritou com o rosto pálido, Tanhan. Algo levou de repente. Merda. Reúnam-se. Não se separem. A névoa não estava só engolindo os fogos fatos, também estava engolindo os jogadores. Sentindo o perigo, todos seguiram as ordens de Aether para se reunirem, prontos para quaisquer ataques que pudessem vir em sua direção. Mas apesar de fortaleceram suas defesas, suas ansiedades se multiplicaram quando seus companheiros continuaram a desaparecer um por um. Ao pensar que isso não daria certo, Emerald olhou para seus subordinados. Ela planejava esconder algo até que encontrassem Bran, mas sentiu que não tinha escolha a não ser usar agora. Ela já estava sentindo sua força deixando seu corpo como água vazando de um vaso quebrado. Algo estranho estava acontecendo. Tem algo na névoa não, no solo, comendo minha divindade. Emerald acreditava que Bran estava absorvendo sua divindade para compensar a falta dos poderes dele ou, pelo menos, estava fazendo algo similar. Com o tempo ele drenaria todos de seus poderes. Ao ver o olhar de Emerald, seus subordinados assentiram e começaram a recitar uma magia. O corpo de Emerald começou a brilhar. Apesar de ter passado um longo tempo desde que os protogonos haviam sido expulsos de sua sociedade divina, eles ainda possuíam uma divindade poderosa. Por causa disso, as famílias tentavam reunir a maior quantidade de apóstolos que podiam para aumentar sua divindade. Os apóstolos eram servos ligados à família e sempre estavam prontos para dar suas vidas pelos seus mestres. Aether havia perdido a maioria de seus servos na batalha anterior e estava olhando para Emerald com inveja. Ele sentia arrepios em sua coluna. A divindade de Emerald parecia ter ficado mais forte. Enquanto isso, Emerald terminou as preparações e abriu sua mão. Sua divindade, Dia, foi ativada e iluminou seus arredores. Luz branca. A névoa ao redor deles começou a desaparecer, como se tivesse sido apagada por uma borracha, revelando a floresta clara. Funcion, Emerald e seus subordinados estavam prestes a comemorar apesar de seus rostos cansados, mas suas expressões congelaram quando os fogos fatos desapareceram. Diante deles estavam espécies demoníacas roxas de alto nível e dezenas de dinossauros ceratopsianos. Era como se todas as espécies demoníacas do 23º andar tivessem aparecido. Eles encararam os jogadores de Elohim, lambendo seus lábios. Capítulo 200, Floresta dos Demônios, 15. Puta merda. O que tá acontecendo? Merda.
Aether e Emera quase entraram em pânico enquanto as espécies demoníacas os atacavam. Embora fossem fortes o suficiente para matar as espécies demoníacas, eles não conseguiam lidar com um grande número delas. Além disso, o fogo que estava sendo cuspido pelos dinossauros ceratopsianos impedia que eles escapassem. O solo debaixo de seus pés já havia ficado mole há algum tempo e eles estavam afundando como se tivessem pisado em areia movediça. Eles precisavam usar muita energia para puxar seus pés para cima enquanto lutavam com as espécies demoníacas ao mesmo tempo. Mas o que causou mais dificuldade para eles foi o veneno demoníaco que constantemente espirrava da carne e do sangue das espécies demoníacas. Veneno demoníaco não era tóxico somente para as espécies dracônicas, também afetava eles. Se fossem envenenados, sua divindade seria danificada e eles sofreriam uma dor agonizante. Emera estava prestes a ficar louca. Ela nunca esperava que algo assim acontecesse quando passou pela barreira. Ela ficou preocupada e suspeitou de algo quando passaram pela barreira sem dificuldade, mas não esperava que Bran preparasse algo assim para eles. Ela havia acabado de liberar um novo poder e seus subordinados podiam controlar divindade, mas os ataques sem fim das espécies demoníacas estavam drenando sua divindade, que já estava desaparecendo por causa da força invisível que a estava sugando a força. Ela estava exausta e sua mente, lenta. Você foi afetada por confusão. Você está experimentando uma confusão extrema. Você foi afetada por medo. Você está experimentando um medo extremo. Sua divindade e poder sagrado estavam sendo roubados para fortalecer o círculo mágico, que em troca afetava as árvores demoníacas e fazia com que produzissem espécies demoníacas e dinossauros ceratopsianos ainda mais fortes. Era um ciclo que só terminaria quando eles estivessem mortos. Ela não sabia o que Bran estava planejando, mas conseguiu sentir o cheiro de um demônio dentro do círculo mágico. Ela pensou que havia uma forte possibilidade de que ele os estava usando como sacrifícios para invocar um demônio. Nesse ponto, ela finalmente percebeu como foi inútil sua tentativa de capturar Bran. Eles entraram direto em uma armadilha que os drenava e matava e era impossível de fugir usando força bruta. Só o comandante de um clã poderia conseguir resistir. Desse jeito não. Não pode ser assim. Emera mordeu seus lábios. Sua pele clara já havia se tornado escura e seus olhos estavam derretendo por causa do veneno demoníaco. Ela queria dizer para seus subordinados fugirem. Quanto mais ficassem próximos, menos espaço teriam para se mover e eles seriam expostos ainda mais ao veneno demoníaco. Era melhor que todos se separassem. Mas fazer isso os tornariam vulneráveis às espécies demoníacas e aos dinossauros ceratopsianos. O que eles poderiam fazer? Mesmo que ela quisesse pedir por ajuda, sua comunicação com o mundo exterior tinha sido cortada assim que passaram pela barreira. Querendo fazer algo para abrir um caminho, Emera utilizou seus últimos resquícios de divindade. Ela tinha que fugir e avisar todos sobre a conspiração de Bran. Ela tinha medo de que as pessoas a subestimassem, mas era melhor que perder a vida. No entanto, ela nem teve a oportunidade de usar seus poderes quando sentiu algo gelado em seu pescoço. Então uma lança branca atravessou seu tronco. Puk! Puk! Aether, o quê? Emera se forçou a olhar para trás, uma expressão de descrença em seu rosto. Seu gêmeo, Aether, estava olhando para ela com um sorriso frio. Seus subordinados tentaram chegar até ela, mas estavam muito ocupados enfrentando as espécies demoníacas. Luz branca? O Senado não tinha pegado de volta. Como você conseguiu? Perguntou Aether. Luz branca era o poder que havia sido tomado do pai deles antes de sua família ser banida da sociedade divina. De qualquer forma, não precisa ficar tão surpresa. Eu sabia que você estava planejando me apunhalar pelas costas quando terminássemos aqui. Se eu não agisse primeiro, você teria me matado. Que mal! Exemplo de irmã Emera cerrou os dentes. Era verdade que ela estava planejando matar a Aether depois que capturassem o humano dracônico para que ela pudesse levar todo o crédito.
Emera sabia que ele estava pensando na mesma coisa, mas já que estavam em uma situação tão perigosa, ela resolveu usar seu poder oculto, sem nem pensar que Aether agiria agora. Os olhos frios de Aether brilharam com ganância. Emera cerrou ainda mais os dentes. Se eu morrer, você também vai. Não. Eu sei que vou viver o quê? Tudo graças a você, minha querida irmã. De repente, um objeto branco apareceu na testa de Aether e se transformou em um símbolo que tinha 3 círculos e um triângulo que continha um olho. Emera respirava com dificuldade. Era um símbolo que ela nunca pensou que veria associado com Aether, que pertencia a um dos inimigos de longa data de Elohim. Você. Tudo neste mundo pertence ao grande Deus. Aether esticou seus braços e segurou a cabeça de Emera. Aqueles que tentarem tomar suas coisas serão eliminados. Antes que Emera pudesse gritar, seu corpo começou a se dissipar, começando pela cabeça. Ninguém podia impedir Aether de matar sua irmã gêmea, e o tempo inteiro, ele nem piscou. Um portal amarelo apareceu no céu e 3 pessoas saíram dele. Já que seus rostos estavam cobertos por capuzes, era difícil de ver suas feições, mas assim que os subordinados de Emera os viram, seus rostos se encheram de choque. A estranha energia que os recém-chegados emanavam piorava os efeitos do veneno demoníaco. E exército demoníaco. Ignorando o choque deles, Aether ficou de joelhos e se curvou. Saudações aos bispos. Os bispos do exército demoníaco, os membros mais poderosos haviam chegado. Era impossível meros membros de Elohim os invocarem, mas os bispos assentiram como se já estivessem esperando por isso. O bispo vestindo um manto preto deu um passo para a frente. Era impossível dizer se era um homem ou uma mulher. O corpo. Aether tocou o chão com sua testa. Me desculpem. Ainda não consegui capturá-lo. Não temos escolha. Então o bispo estalou a língua e acenou a cabeça para os outros 2. Eliminem essas coisas. Os outros bispos dispararam para a frente, eliminando as espécies demoníacas e dinossauros ceratopsianos em seu caminho. O veneno demoníaco e a névoa não os afetavam nem um pouco. Então o bispo com o manto preto virou sua cabeça para uma área que parecia vazia e disse com olhos frios: Brahma, acabou a brincadeira. Não. Galiard estava levando Seixa para um lugar seguro quando ela de repente parou e agarrou sua manga de forma urgente. O que foi, Seixa? Seixa estava tremendo e suor escorria pelo seu rosto pálido. Bebran está em perigo. O quê? Os olhos de Galiard se arregalaram. Ele sabia que era importante escutar o que Seixa dizia, porque ela tinha uma habilidade de detecção precisa desde que era um bebê. Era uma habilidade que a maioria das espécies dracônicas não tinha e Bran disse que poderia ser similar com traço precognição. Mas Galiard hesitou. Seus inimigos queriam Seixa, não Bran. Seixa gritou de modo urgente com uma voz trêmula. Por favor. Ainda segurando o livro de Mercúrio em suas mãos, os olhos de Bran se arregalaram. Parece que calculei mal. Ele não estava esperando a chegada do exército demoníaco, muito menos dos bispos. A maioria dos círculos mágicos que ele tinha preparado aqui era para Elohim. Ele acreditava que eram muito arrogantes para pedir ajuda a qualquer um e arriscar serem humilhados. Aether era um membro do Senado de Elohim e o fato de que ele tinha trocado de lado e se juntado ao exército demoníaco por conta própria era ultrajante. No entanto, pelo jeito que Aether se comportava na frente dos 3 bispos, era claro que ele era realmente leal a eles. Havia mais uma coisa que ele não conseguia entender. A barreira deveria ter se fechado depois que Aether e os outros entraram. Como os bispos conseguiram entrar? Ele não conseguia encontrar nenhum traço de que a barreira havia sido forçada. Bran podia ver que eles usaram Emera como sacrifício, mas além disso, ele não tinha ideia do que tinha acontecido. Bran fechou o livro de Mercúrio e se levantou. Ele não podia lidar com os bispos enquanto estava sentado e já que eram 3, ele teria que usar toda a sua força. Ele olhou para a ampulheta perto do cristal. Bran planejava ativar o círculo de transmutação quando a parte de baixo estivesse cheia de areia, mas parecia que teria que adiar um pouco. Para ele, poderia ser uma coisa boa. Era melhor lidar com os incômodos agora antes do círculo ser ativado.
Os demônios provavelmente iriam gostar ainda mais se ganhassem a alma de um bispo. Depois de organizar seus pensamentos, Bran estava prestes a abrir um portal para os bispos quando ouviu uma voz vindo do cristal. Brahma, acabou a brincadeira. De dentro do cristal, um dos bispos estava olhando direto para ele com um sorriso. Bran arregalou os olhos. Kindred. Continua no próximo vídeo.